Pai do Senhor, meus irmãos, louvado seja Deus. Mais uma tarde de terça-feira, graças ao nosso bom Deus. Meus irmãos, gostaria de compartilhar, dividir uma palavra com os irmãos nessa tarde. Essa palavra se encontra em Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Vai falar sobre os discípulos e vai falar sobre Jesus. Onde agora a Bíblia vai dizer que os discípulos de Cristo estão num barquinho, estão em alto mar. Mas agora se levanta uma grande tempestade, agora se levanta um vento forte, e aqueles discípulos começam agora a se desesperar. A Bíblia diz que Jesus não está no barco, Jesus está agora orando, e a tempestade aumenta. E agora os discípulos lá, enfrentando o vento forte. Mas de repente, Pedro ele vê Jesus andando sobre as águas. Os discípulos começam a se assustar e pensar que Jesus é um fantasma. Mas Jesus vai dizer: não vos assusteis, sou eu. Pedro agora disse: se tu és o mestre, manda, Senhor, que eu vou contigo sobre as águas. A Bíblia diz que Pedro começa então a andar sobre as águas agora, meus irmãos. Pedro começa a caminhar sobre as águas. Mas agora o vento, quem sabe, começa a bater mais forte. E Pedro começa a sentir medo. E quando ele começa a sentir medo, ele começa a afundar. Então ele começa a clamar por Jesus. Jesus chega e segura na mão de Pedro e coloca ele novamente no barco. O que isso quer dizer, meus irmãos? Essa passagem quer dizer para mim e para você que se nós tiver fé, nós faremos milagres assim como Jesus fez. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas das vezes nós começamos a observar a circunstância à nossa volta, nós começamos a olhar com os olhos físicos, e quem sabe nós olha para a luta e começa agora a perecer, a naufragar, a afundar na fé. Mas Pedro, uma hora ele não olhou para a luta nem para a adversidade. Ele simplesmente disse: se tu és o mestre, manda que eu vou contigo. E Jesus disse: venha, Pedro. Ele foi, obedeceu à voz do Senhor e caminhou sobre as águas. É assim que Deus quer que eu e você venha andar nessa terra, crendo na palavra dele, simplesmente ouvindo a palavra dele e acreditando naquilo que ele tem para mim e para a sua vida. Porque a Bíblia diz em Romanos 10, versículo 17, que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por um momento, o vento começou a bater mais forte. E agora entrou a dúvida dentro do coração de Pedro. Entrou o medo. E assim, é na minha e na sua vida muitas das vezes. Não podemos deixar de acreditar na palavra de Deus. Pode se levantar as lutas, os ventos, as tempestades. Mas uma coisa é certa: se nós não observar as lutas ao nosso redor, olhar somente para Jesus, nós vamos chegar lá. Amém, meus irmãos? Estamos aqui nessa tarde. Nosso irmão aqui trabalhando aqui, Felipe. Eita, glória a Deus. Glória a Jesus, meus irmãos. Fica na paz do Senhor Jesus.